Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, professor Hermes na área. Nós estamos aí na semana 4 do seu PET volume 3 e nessa semana nós vamos ver um pouquinho de arcos e ângulo, tá certo? O grego Hiparco de Niceia, que viveu por volta de 180 a.C. a 125 a.C., provavelmente influenciado pelos conhecimentos dos babilônicos, dividiu a circunferência em 360 partes iguais, criando a unidade de medida de abertura de ângulos, e arcos chamada graus, que é simbolizado por esta bolinha aqui que a gente coloca sobre o número para indicar graus. Imagine um ângulo correspondente a uma das partes da circunferência, dividido em 360 partes iguais, ou seja, um ângulo de 360 de volta. Dizemos que a medida da abertura desse ângulo é de 1 grau e indicamos essa medida por 1 e essa bolinha em cima para indicar que é 1 grau. A volta toda da circunferência tem medida de abertura de 360 graus. Então nós vamos perceber aqui que foi esse rapaz, o Hiparco de Niceia, o responsável aí por criar a divisão de uma circunferência, dividir a circunferência em graus, tá certo? Dividiu em 360 partes iguais e percebeu que cada parte aí, cada ângulo ou cada arco corresponde a 1 grau, tá certo? Dentro desse conteúdo nós vamos entender um pouquinho primeiramente de ângulo reto, que é o ângulo formado que possui uma medida de 90 graus, ou ainda nós podemos dizer que é 1/4 de volta, que é igual a 360 graus, uma volta completa. 90 graus significa dividir a circunferência em 4 partes iguais. Ou ainda nós podemos ter o ângulo raso, que é o ângulo de 180 graus. Isso significa que é a metade de uma circunferência, ou seja, se eu dividir a circunferência em 2 partes, eu vou ter aí 2 ângulos de 180 graus. Beleza? Nós podemos também calcular a medida de abertura de cada ângulo, de cada com X, nos ângulos a seguir. Isso serve para quê? Por exemplo, se eu tenho um ângulo de 90 graus e uma parte desse ângulo é 45, qual é a outra parte? Então, basta eu analisar que 45 somado com algum valor X tem que dar 90, já que tudo isso daqui é 90. Então, eu posso dizer que esse valor X é 90 menos 45 e que esse valor X é 45. Eu estou querendo dizer que dois ângulos somados e o resultado igual a 90, se dois ângulos somados o resultado é igual a 90, eles são chamados de complementares, tá certo? Então, se dois ângulos somados o resultado é 90, eles são complementares. Agora, veja esse caso, nós temos um ângulo maior de 180 e eu tenho um ângulo conhecido de 45 e quero saber essa parte X, ou seja, se eu somar esses dois e der 180, esse valor X precisa ser 135. Dois ângulos somados e os valores dessa soma seja igual a 180, nós estamos falando que esses dois ângulos são suplementares. Então, se a soma de dois ângulos é 180, eles são suplementares. Se a soma de dois ângulos é 90, eles são complementares. Com base nisso, nós vamos entender ângulos na circunferência. A primeira coisa que nós vamos ter na circunferência, quando a gente vai fazer ângulo, é o ângulo central. Ou seja, nós temos a circunferência, temos o centro da circunferência. Se a gente tem um ângulo formado no centro da circunferência, a medida desse ângulo vai ser a mesma medida desse arco aqui. Então, se aqui é 80, esse arco também vai ser 80 graus. Ou seja, a medida do ângulo é a mesma medida do arco. Veja aqui, se a gente pegar este ângulo de fora, que é 280, este arco aqui, maior, vai ser também de 280 graus. Ou seja, o mesmo valor que tem o ângulo central, tem o arco aqui que compõe o ângulo. Beleza? O ângulo central e o arco determinado por ele tem a mesma medida. Então, isso daqui você não pode esquecer, essa definição. Ângulo escrito. Ângulo escrito, pessoal, é aquele cujo vértice pertence à circunferência. Ou seja, não mais pertence aqui o centro, mas o ângulo, parte da circunferência. Está vendo que o ponto do vértice está na circunferência? Então, nós temos aqui um pontinho que está formando um ângulo. Agora, veja, nós temos esse pontinho que está formando um ângulo e aqui nós temos o arco deste ângulo. Neste caso, o valor deste ângulo é metade do arco. Ou seja, o arco tem 2 vezes o valor do ângulo. Então, eu posso dizer que esse arco AB dividido por 2 é igual a este ângulo aqui, tá certo? Se aqui fosse 40 graus, por exemplo, aqui teria que ser 2 vezes o valor do ângulo. Então, o arco seria de 80 graus, tá certo? Então, o arco seria de 80 e o ângulo aqui de 40. Por quê? Porque tem que ter o dobro. Veja aqui um exemplo.
Esse daqui é de 40, então este arco aqui vai ser 80. Nós já fizemos ali, ó, 80. Veja esse caso, aqui é 60, ó, o arco é 60, o ângulo é 60, tá vendo? Nós temos aqui o ângulo 60, então este arco aqui de vermelho, ó, vai ter que ser o dobro, vai ter que ser 120 graus, beleza? Muito simples assim. Vamos ver algum na prática aqui. Pessoal, eu quero saber qual é o valor deste ângulo aqui, ó, deste ângulo aqui. Veja, este ângulo é central, ele está no centro. Então, se ele está no centro, nós podemos dizer que ele forma um ângulo de 180 graus. Se ele forma um ângulo de 180 graus, ele tem a mesma medida do arco aqui. O arco também é 180, que é a metade do círculo, então eu posso dizer que isso daqui é 180 graus. Beleza? Esse valor x aqui. Agora veja, eu quero esse valor x. Ele é um ângulo central também. Então, ele é um ângulo central, ele tem o mesmo valor que esse arco de vermelho aqui. Eu também vou chamar esse arco de vermelho de x. Agora veja, só que eu não sei o valor de x, mas eu sei que este ângulo aqui, ó, que é um ângulo escrito, é de 30. Esse arco vermelho também pertence ao ângulo de 30, tá vendo? A abertura de 30 está no arco vermelho. Só que como este é um ângulo escrito, este arco aqui vai ter o dobro deste ângulo aqui. Então, se este ângulo aqui é 30, este arco aqui vai ser 2 vezes 30, que é 60. Então, como este arco também é x, x vai ser igual a 60 graus. Pronto. Definimos aí o valor de x. Beleza? E nós podemos ter outras formas, né, outras propriedades de ângulos na circunferência que não foi colocado na sua apostila. Nós vimos aqui, ó, colocou na sua apostila o primeiro caso e o segundo caso. E nós temos aqui outros casos. Olha esse. Quando nós temos um ângulo formado fora da circunferência, né, e nós temos que os lados deste ângulo, né, passa pela circunferência, nós vamos ter dois arcos. Esse arco aqui, ó, e esse arco aqui menor. Então, o valor do ângulo é o arco maior menos o arco menor dividido por 2. Então, vai ser esse arco menos esse dividido por 2. Quando nós temos que duas retas se cruzam dentro da circunferência sem ser no centro, nós vamos ter dois arcos. Esse e nós vamos ter também do outro lado. O valor do ângulo, pessoal, vai ser o primeiro arco somado com o segundo arco dividido por 2. Vai ser assim que acha o valor do ângulo. E quando nós temos aqui, ó, um ângulo onde ele é formado por uma reta que corta a circunferência em duas partes, ou seja, que é secante a circunferência, e com uma linha tangente à circunferência, nós vamos ter esse arco aqui, ó, que forma esse ângulo. Esse arco, pessoal, ele vai ser, então, dividido por 2 para achar o valor deste ângulo. Então, este ângulo vai ser o tamanho desse arco em graus dividido por 2. Beleza? Veja aqui alguns exemplos. Eu quero saber o valor de x aqui. Qual é o valor de x aqui? Então, nós temos aqui, ó, que duas retas se cruzaram dentro da circunferência sem ser no centro. Formou este arco de 28, formou este arco de 84. Como nós vimos neste caso, quando ela se encontra dentro, nós vamos somar os dois arcos que formou e dividir por 2. Então vai ficar 28 mais 84 dividido por 2. Isso é o valor de x. Então x vai ser igual. Se eu somar 28, isso daqui vai dar 112. Então 112 dividido por 2. Se eu dividir 112 por 2, isso daqui vai dar 56. Então eu posso dizer, ó, que o valor de x do ângulo x é 56 graus. Vou marcar ali 56. Olha esse caso aqui. Nós temos um ângulo y formado fora. Neste caso formou este arco de 90 e formou este arco de 86. Neste caso aqui, pessoal, o valor de y vai ser o arco maior 90 menos o arco menor 56 dividido por 2. Se eu tirar, né, se eu fazer 90 menos 56, pessoal, nós vamos ter aqui o seguinte. Vamos ter 34, tá certo? Então vai ficar 34 dividido por 2. E se eu dividir 34 por 2, o resultado vai ser 17 graus. Então este ângulo y aqui, ó, ele é igual a 17 graus. Pronto. Resolvemos aí dois casos em que não aparecem na sua apostila, que são do terceiro caso e do quarto caso aqui. Tá certo?
Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o like. Também faça um comentário. E pessoal, não esqueça de se inscrever no canal. Eu conto com a sua parceria e estou esperando aí a sua participação. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.